Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. A nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 747 do STJ, informativo repleto de decisões muito importantes. Antes de mais nada, fica aquele convite para você que ainda não é inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo sempre que sair informativo novo. E não deixa também de curtir, compartilhar, comentar, enviar para os amigos, porque tudo isso ajuda muito que esse projeto possa continuar. Fica também o convite para você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde você também tem acesso a conteúdo jurídico diário. Então, gente, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado foi inserido na DCT da Constituição Federal e o destaque ficou assim: o espólio possui legitimidade ativa para ajuizar a ação postulando o pagamento de reparação econômica retroativa à data da concessão de anistia política, na hipótese em que a data do óbito do anistiado é posterior a esta. No caso aqui, gente, trata-se daquela anistia política que está prevista lá no artigo 8º da DCT. Ou melhor dizendo, trata-se daquela reparação que está prevista aos anistiados políticos lá no artigo 8º da DCT. Essa reparação econômica, ela está regulada lá na lei de número 10.559 de 2002. Inclusive, o artigo 6º diz que ela vai ser mensal, permanente e continuada, igual ao valor da remuneração que o anistiado político receberia se ainda tivesse na ativa. E aí traz outras questões, né, determinando quais são os critérios para levar em consideração esse valor. E aí, gente, nesse caso concreto, o anistiado ele faleceu após o julgamento da anistia e antes do início dos efeitos financeiros da respectiva portaria. Ou seja, ele foi anistiado, mas ainda não estava recebendo esse valor referente à anistia e ele faleceu. E aí o espólio postulou uma ação pedindo pagamento dessa reparação econômica desde a data da concessão da anistia política. E aí, gente, o que aconteceu? Se declarou que o espólio de fato é legítimo para esse tipo de ação. Então, realmente, a legitimidade aqui seria do espólio. E ele vai pedir o valor entre a data fixada na portaria anistiadora e a morte do anistiado. Então, ainda que a portaria ela traga uma data anterior à data que ela foi de fato editada, ela vai poder sim, a partir dessa data fixada na portaria, receber essa reparação. E aí, se o indivíduo falecer, o espólio pode requerer esses valores, inclusive esses valores retroativos. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: se, na mesma decisão, é reconhecida a ilegitimidade passiva da autarquia federal e, em razão disso, é determinada a remessa dos autos para a Justiça Estadual, a competência para processar o cumprimento quanto aos honorários sucumbenciais nela fixado é da Justiça Federal. Gente, imagina aqui a situação que o indivíduo propôs uma ação em face, por exemplo, de uma autarquia federal em litisconsórcio passivo com uma autarquia estadual. E aí a Justiça Federal entendeu que essa autarquia estadual era parte ilegítima, por isso excluiu-a do processo e determinou a remessa dos autos para a Justiça Estadual. Mas, além disso, ela fixou honorários de sucumbência. E aí a pergunta é: quem vai executar esses honorários de sucumbência? Vai ser a Justiça Federal que fixou ou a Justiça Estadual que recebeu o processo posteriormente? E a resposta é Justiça Federal, quem fixou. Então, foi fixados os honorários pela Justiça Federal em relação à execução dos honorários, a competência será da Justiça que fixou. E o STJ trouxe aqui uma única exceção, que é quando aquele caso for de incompetência absoluta
da Justiça Federal. Então, realmente foi proposta a ação no lugar errado por uma questão de incompetência absoluta. Aí, nesse caso, se rever esse posicionamento, né, caso se esteja diante dessa exceção, e aí realmente seria da Justiça Estadual a competência para executar. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a decisão que determina a exclusão de elementos probatórios obtidos mediante o acesso ao e-mail funcional de servidor investigado não contamina a legalidade da utilização das provas produzidas de forma independente por comissão disciplinar e PAD, em observância à teoria da fonte independente e da descoberta inevitável da prova. Gente, aqui temos a aplicação do artigo 563 do CPP, que diz que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. E aqui é aquele princípio, aquela teoria, melhor dizendo, da fonte independente e da descoberta inevitável. Por mais que se possa reconhecer que houve uma nulidade na descoberta de um elemento probatório, caso essa mesma prova tenha sido também descoberta através de outros meios independentes que não guardam relação com esse primeiro que foi nulo, não haverá nulidade. Por quê? Porque houve aqui uma descoberta inevitável da prova. Então, nesse caso concreto, se determinou que fosse retirado dos autos alguns e-mails, já que nesse caso específico se entendeu que a forma com que se obteve esses e-mails foi irregular, mas as mesmas provas já existiam, por conta de um PAD que foi processado em face desse servidor. Então, dessa forma, não há nenhuma nulidade na prova, naqueles meios independentes para que se obtivesse essa igual prova. Próximo destaque do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: não extrapola o poder regulamentar da administração pública ou os princípios que o regem, decreto estadual que dispõe sobre o dever de agentes públicos disponibilizarem informações sobre seus bens e evolução patrimonial. Gente, aqui essa decisão está contextualizada no artigo 37 da Constituição Federal, que traz aqueles princípios da administração pública direta e indireta, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Temos aqui, então, um decreto estadual que privilegia o princípio da publicidade, ao determinar que os servidores públicos anualmente disponibilizem informações sobre seus bens e evolução patrimonial. Houve, entretanto, um ADPF, foi a ADPF 441, para questionar essa constitucionalidade desse decreto, mas se entendeu que, na verdade, esse decreto privilegia, de fato, a moralidade, a publicidade, etc., princípios da administração pública, mas também se trouxe aqui a necessidade de coleta desses dados e tratamento desses dados de acordo com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, não necessariamente esses dados vão ser tornados integralmente públicos. Então, por exemplo, isso não quer dizer que a administração vai tornar público cada um dos bens que pertencem a cada um de seus servidores, não necessariamente. Então, haverá coleta de dados, haverá o tratamento desses dados de acordo com o que determina a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E o objetivo disso, gente, acaba sendo o de verificar se há alguma evolução patrimonial não justificada no patrimônio, né, dos servidores públicos, o que pode, em algum momento, despertar a uma possibilidade de enriquecimento fraudulento e etc. Então, na verdade, se está ali tutelando o interesse da administração, mas esses dados não deverão ser expostos ao público em geral. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Execução Fiscal, destaque da seguinte forma: a isenção prevista em favor da Fazenda Pública no artigo 39 da Lei 8630 não pode ser estendida às despesas com deslocamento dos oficiais
de justiça para a prática de ato citatório. Gente, artigo 39, ele diz aqui da Lei de Execução Fiscal, né, como eu já disse, que a fazenda pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou prévio depósito. E o parágrafo único que, se vencida, a fazenda pública vai ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. Então aqui a gente colocou uma tabelinha no nosso informativo escrito que vai diferenciar as custas com isenção postal e as custas com deslocamento de oficial de justiça. Caso a citação seja postal, nesse caso a isenção. Por que a isenção? Porque essas despesas entram nessa questão de custas e emolumentos, conforme está lá no artigo 39. Então, nesse caso, existe sim a isenção. Já no caso de despesa com deslocamento de oficial de justiça, aqui já não há essa isenção, porque já não se aplica o artigo 39. Por quê? Porque nesse caso não existem custas e emolumentos, na verdade, a remuneração de pessoas acionadas pelo aparelho judicial. Então, não há uma abrangência do artigo 39 aqui. E, gente, inclusive tem uma súmula, tá? Súmula 190 do STJ. Na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio de despesas com transporte dos oficiais de justiça. Próximo julgado do dia, inserido na lei do mandado de segurança, destaque da seguinte forma: em mandado de segurança, a legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica de direito público, sendo dispensável a intimação da autoridade coatora para fins de início da contagem do prazo recursal. Gente, quando se impetra o mandado de segurança, uma das coisas que você tem que fazer é indicar quem é a autoridade coautora. E essa autoridade coatora, está lá no artigo 7º, o juiz, ao despachar inicial, vai notificar o coautor do conteúdo dessa petição inicial, enviar-lhe a segunda via, apresentada com cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, ele preste informações. Então, por exemplo, eu estou impetrando um mandado de segurança em face da Defensoria Pública do Estado do Ceará. E a minha autoridade coatora vai ser o Defensor Público Geral do Estado do Ceará. E aí eu impetro essa ação e eu indico a autoridade coatora. O Defensor Público Geral vai ser notificado a, no prazo de 10 dias, apresentar as informações. E aí ele apresenta essas informações, tudo certinho. E, gente, por aí acaba a participação da autoridade coatora, pelo menos naquilo que lhe é obrigatório. De quem é a legitimação processual para recorrer de qualquer decisão, por exemplo, que seja proferida? É da autoridade ou é do ente público? É do ente público. Então, no caso, quem tem interesse, quem tem legitimidade de recorrer de qualquer decisão é a Defensoria Pública do Estado do Ceará. Então, se, por exemplo, é proferida uma sentença e a autoridade coatora, no caso, o Defensor Público Geral do Estado do Ceará, ele não é intimado dessa decisão, existe alguma nulidade aí? Nulidade nenhuma. A parte legítima para recorrer não é ele, a parte legítima para recorrer é a Defensoria Pública do Estado do Ceará. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: é devida à fixação de honorários advocatícios quando, em julgamento de ação rescisória, o tribunal reconhece sua incompetência, realizando apenas o juízo rescindendo e submete ao órgão jurisdicional competente o juízo rescisório. Gente, isso aqui é um pouquinho confuso, né? Juízo rescindendo e juízo rescisório. Mas, gente, isso aqui, no final das contas, é o seguinte: o juízo rescindendo é o juízo que rescinde a decisão, rescinde a sentença. E o rescisório é aquele novo juízo que vai substituir aquela sentença que foi prolatada. No caso aqui, o motivo dessa ação rescisória, o fundamento dela, melhor dizendo, foi o 966, inciso 2.
foi aquela decisão proferida por juiz absolutamente incompetente. E aí, o que acontece? Nesse caso, o juízo rescindendo e o juízo rescisório, eles vão acontecer em momentos separados. Por quê? Porque caberá à justiça comum aqui simplesmente entender pela rescisão, né? Ele vai fazer o juízo rescindendo e ele vai mandar para a justiça que é competente julgar novamente. Porque em algumas situações é possível que o próprio juízo rescinda e já dê ele mesmo uma nova decisão. Então ele faz concomitantemente o juízo rescindendo e o juízo rescisório. Ele rescinde aquela primeira decisão e prolata uma nova ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, gente, onde há duas decisões, né, juízo rescindendo e rescisório concomitantemente, há uma única fixação de honorários. Mas aqui nesse caso específico, houve o reconhecimento de incompetência absoluta. Então, coube ao tribunal tão somente fazer o juízo rescindendo. Então, ele extinguiu aquela decisão que foi proferida, ele rescindiu essa decisão e ele enviou o processo para a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho vai processar novamente essa ação e julgar novamente. Nesse caso, o juízo rescindendo, ele fixa honorário? Já fixa sim, tá bom? Então, se houver só juízo rescindendo, é possível sim fixar honorários de sucumbência. Ainda que o processo vá ser enviado ainda para o juízo competente, para que esse juízo, mesmo que um juízo especializado, ainda vá em outro momento, depois da proposição da nova ação, né, depois de todo o trâmite dessa ação, ainda que só após tudo isso vá se ter uma nova decisão. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Franquias, Lei número 13966 de 2019, destaque da seguinte forma: o contrato de franquia deve ser interpretado no sentido de dar alcance do direito de exclusividade do franqueado, inclusive em relação às locações realizadas na modalidade de Corporate Fleet, que no caso é frota corporativa. E, gente, aqui basicamente se está diante de uma situação de contrato de franquia, que é aquele contrato de execução continuada, que é feito entre franqueado e franqueador, onde o franqueador ele já tem um modelo de negócio pronto, uma marca consolidada, e ele permite que o franqueado utilize essa marca, esse modelo de negócios, sendo que esse franqueado vai pagar a ele uma determinada contraprestação para se valer desse negócio que já está pronto. Então, por exemplo, eu posso abrir uma franquia do McDonald's aqui na minha cidade. E aí eu vou abrir com a marca McDonald's, vou me utilizar de todo o know-how da McDonald's, mas eu vou ter que pagar ao proprietário da marca um determinado valor. E aí aqui havia uma cláusula de exclusividade em relação a um franqueado em uma determinada área, e o franqueador já não queria mais que houvesse essa exclusividade. E então basicamente foi essa a questão. Não se conseguiu no curso do processo demonstrar que houve qualquer problema na execução desse contrato, que se feriu qualquer cláusula, etc. Então prevaleceu aqui a boa-fé, a justa expectativa, desculpem, daquele franqueado, no sentido de dar alcance ao direito de exclusividade, naquilo que foi de fato inicialmente o contratado entre eles. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto do Torcedor, Lei número 10671 de 2003, destaque da seguinte forma: em uma partida de futebol, se houver tumulto causado por artefatos explosivos jogados contra a torcida visitante, o time mandante deve responder pelos danos causados aos torcedores. E o caso concreto aqui foi mais ou menos o seguinte: alguém que não tinha muito o que fazer foi até o estádio e jogou por cima do estádio artefatos explosivos em cima da torcida visitante, levando alguns indivíduos a se machucarem. E aí a pergunta é: a instituição esportiva mandante daquele jogo, ela vai ser responsável
por indenizar essas pessoas que foram prejudicadas, que se machucaram? E a resposta é sim. Ela vai ser a responsável. Para quem não sabe, gente, em um jogo de futebol, sempre há o time mandante, que é aquele time que é o responsável por toda a estrutura daquele jogo, e o time visitante, que é aquele time que vem jogar. Então, por exemplo, se você não acompanha futebol, normalmente nós temos em um campeonato de pontos corridos o jogo de ida e o jogo de volta. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, se o Ceará joga com o Flamengo, primeiro o jogo vai ser aqui na Arena Castelão, aqui no estado do Ceará, e o mandante é o Ceará. O Ceará é que vai ser o responsável por toda a estrutura do jogo, inclusive a segurança. Depois, no segundo turno, vai haver o jogo Flamengo e Ceará lá no estado do Rio de Janeiro, provavelmente no Maracanã. E aí vai ser o Flamengo que vai ser o responsável por toda a estrutura do jogo, por toda a segurança do jogo, inclusive. Quem vai ser o responsável caso haja algum tipo de contratempo de segurança? O time mandante, que é o responsável pela segurança do evento. Não confunda, gente, de achar que sempre vai ser o time rival. Não é necessariamente isso. Aqui, na verdade, o que se entendeu foi que o time mandante é o responsável pela segurança, inclusive a segurança externa do estádio. Então, o simples fato de ter acontecido nas imediações do estádio, o simples fato do indivíduo estar do lado de fora e jogar da área externa para dentro da área externa essa bomba, nada disso muda. Apesar de tudo isso, o time mandante vai continuar sendo responsável pelo dano causado. Próximo julgado do dia, inserido na lei de arbitragem, destaque da seguinte forma: quando houver cláusula arbitral, em regra, submete-se ao tribunal arbitral qualquer questão que envolva a existência, validade e eficiência da cláusula compromissória. Gente, existe um nome para isso daqui. É o princípio da competência. O que isso significa? Que é sempre do juízo a competência para, em primeiro lugar, dizer se ele é competente ou não. Isso aqui se aplica ao judiciário, isso aqui também se aplica à justiça arbitral. Então, existe aqui uma cláusula compromissória entre empresa A e empresa B, que caso exista alguma contenda, essa contenda vai ser decidida no juízo arbitral X. Quem é que primeiro vai dizer se é competente ou não para julgar uma contenda que ali se instaurou? É o juiz arbitral. E aí fica por isso, caso ele diga que é competente? Não, não fica por isso. É possível, caso ele diga que é competente, alguém não aceite, levar ao judiciário. O que não é possível é suprimir essa primeira análise de competência daquele juízo arbitral. Gente, da mesma forma acontece na justiça comum. Então, se você entende que determinado juiz é incompetente, para quem é que você apresenta ali a petição, uma exceção de competência ou mesmo o pedido ali dentro da petição de declaração da incompetência? Você pede ao juízo, aquele próprio juiz, e é ele que vai informar que ele é incompetente e vai remeter o juízo ao auto competente. Princípio da competência. Para quem não sabe como se escreve, é com K, tá lá no material escrito. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: em contrato de mútuo vinculado ao sistema financeiro de habitação, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança de parcela vencida é a data do vencimento da última parcela. Gente, aqui a situação é simples, para falar a verdade. Temos aqui uma prescrição de 5 anos, né? 206, parágrafo 5º, inciso 1, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. E aí você imagina, por exemplo, que o indivíduo fez um contrato, celebrou um contrato de financiamento habitacional, e aí esse contrato de financiamento foi no prazo de 10 anos. Quando foi lá na quinta parcela, ele atrasou. E aí, a partir da sexta parcela, ele voltou a pagar tudo certinho, bonitinho. Passou 5, 6, 7 anos,
e ele foi pagando já lá na parcela 80, 90, parcela 100, tudo certinho. Até que ele terminou a última parcela. Mas a quinta parcela estava lá atrasada. Então, depois de 10 anos, ele terminou de pagar, mas ainda ficou com uma dívida referente à parcela de número 5. E aí o banco disse, né, ele foi lá requerer a quitação, e o banco disse, não, moço, faltou uma parcela aqui. Quite essa parcela de número 5, ela está aqui atualizada com juros e correção. Quite essa parcela que você recebe a carta de quitação. Aqui é um caso adaptado, tá, gente? É bom sempre que saiba que eu estou criando esse caso agora, não é o caso necessariamente da ação. E aí ele disse, não vou pagar porque está prescrito. Porque o prazo é de 5 anos, essa quinta parcela eu deveria ter pago há quase 10 anos, há 9 anos e meio. Então, depois de 9 anos e meio, você não tem como me cobrar. E o banco disse, tenho sim. Por quê? Porque essa é uma obrigação de prestação continuada, é um financiamento habitacional. Então, o termo inicial da prescrição não é a data da quinta parcela, é a data da última. É a data que você deveria terminar de me pagar o que você me deve. A sua dívida é uma só. Quinta parcela, sexta parcela, isso aqui é algo que a gente fez para facilitar para você. É um financiamento, mas a sua dívida corresponde aqui a 120 parcelas, já que foi uma dívida parcelada em 10 anos. Então, somente a partir do vencimento da última parcela é que se inicia o prazo de prescrição. E aí, chegou-se ao judiciário esse problema e o judiciário disse, o banco de fato está com a razão. O termo inicial da prescrição aqui é a data do vencimento da última parcela. Portanto, não se conta a prescrição parcela a parcela. A dívida é uma só. A prescrição começa após o vencimento da última. Então, mesmo passados 9 anos e meio, é possível sim ainda cobrar essa parcela de número 5. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 9879 de 96, Lei de Propriedade Industrial, destaque da seguinte forma: configura concorrência desleal a contratação de serviços de links patrocinados prestados por provedor de busca na internet para obter posição privilegiada em resultado de busca em que o consumidor de produto ou serviço utiliza como palavra-chave a marca de um concorrente. Vamos aqui, gente, para um caso concreto adaptado. O Clube da Lei, que é nosso clube de membros, é uma assinatura vendida online, vendida pela internet. É um serviço vendido pela internet. Para se ter visibilidade na internet, mais do que nunca é necessário que você gaste com publicidade. E como é a publicidade na internet? Temos, por exemplo, o Meta, que é a empresa do Facebook, que ela vai distribuir anúncios no Instagram, Facebook, etc. Temos o Google, que ele vai colocar anúncio no provedor de buscas, vai colocar anúncio no YouTube, etc. E aí, um dos anúncios que muito se utiliza é o anúncio, de fato, no Google, onde você escreve palavras-chave e sempre que alguém escreve aquela palavra-chave, vai ficar lá em cima, como primeiro resultado, o anúncio patrocinado. Então você ganha uma relevância na internet quando alguém vai procurar, por exemplo, lei seca, jurisprudência. Lá aparece o Clube da Lei apontando como algo relevante para aquele público. Então se gasta com isso e é muito caro. É bom que se saiba, é muito caro anunciar na internet hoje. Já foi muito mais barato, hoje em dia é caríssimo. E aí, o que muita gente faz? E aí, gente, infelizmente, eu já peguei 2 concorrentes fazendo isso com a gente. E eu também já vi fazendo com outros colegas. Então, outras empresas também muito sérias que fazem trabalhos muito bons e são prejudicadas por um ou duas que também fazem isso. Então, por exemplo, sempre que alguém escrevia legislação integrada no Google, tinha um sabidinho que estava patrocinando a palavra-chave legislação integrada. Então aparecia lá, tananã, traço legislação integrada. E aí a pessoa ia lá e clicava nele. Então estava procurando pela gente, mas clicava no concorrente. Da mesma forma, com outras empresas. E aí, chegou-se a essa situação ao judiciário, referente aqui a outra questão, né? Não tem nada a ver com a gente, mas enfim.
de se dizer se isso é uma conduta ética, se isso de fato levava à obrigação de indenizar e etc. E aqui, nessa decisão, se decidiu que não só é uma conduta antiética, como é um crime. Então, veja só, é crime de concorrência desleal. Está lá no artigo 195. E aí, no caso concreto, pode ser o inciso 3, 4 ou 5. Inciso 3, quem emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outrem. E aqui é onde melhor se enquadra, pensou na maioria dos casos. 4, usa expressão ou sinal de propaganda alheio que os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos. Isso aqui também já fizeram com a gente, então se coloca lá, por exemplo, tananã, traço, legislação integrada, sendo que a empresa deles é outra, não tem nada a ver com legislação integrada, mas aqui já se consegue até confundir, a pessoa clica lá pensando que é legislação integrada e não é. 5, usa indevidamente nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências. Então aqui também bem parecido com 4, né? Também esse segundo exemplo que eu dei se enquadra aqui também no 5. Então, gente, isso não só é antiético, como isso pode gerar uma indenização. Em um primeiro momento, houve decisão do STJ dizendo que era ok, que não era concorrência desleal, depois isso mudou. Já vieram decisões dizendo que, de fato, gerava um dever de indenizar, naquele momento na esfera civil, né? As primeiras decisões também foram na esfera civil, não era questão de concorrência desleal, era questão de indenização, melhor dizendo. E agora chegou-se, inclusive, a entender que é crime detenção de 3 meses a 1 ano. Então, espertinhos, fiquem de olhos abertos, porque na internet todo mundo vê todo mundo. E, por gentileza, não utilizem mais o nosso nome como palavra-chave no Google. Estamos vendo. Próximo julgado do dia, inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: em crimes contra a dignidade sexual, é possível afastar em caráter excepcional o óbice da súmula número 7, estritamente para revaloração de prova ou de dados que estejam admitidos e delineados no decisório recorrido de forma explícita. Para quem não sabe, a súmula 7 do STJ é aquela que diz que não cabe recurso especial para simples reexame de prova, ainda que interposto sob invocação de suposta infringência de norma processual. Ou seja, aquela que não deixa passar nada mesmo, que chega no STJ e o STJ súmula 7, não cabe reexame de prova e não julga, não recebe o recurso. Só que aqui, nesse caso concreto, houve uma valoração equivocada por parte do juízo, porque se estava diante de um caso de estupro de vulnerável, e o juízo entendeu que não houve ato libidinoso, porque não houve coito, né? Não houve de fato conjunção carnal. Mas, para o STJ, como se sabe, não é só a conjunção carnal que é ato libidinoso. Então, por exemplo, toques podem ser considerados atos libidinosos, o beijo lascivo, contato, a mera contemplação lasciva. Então, o indivíduo que coloca uma criança para ficar desnuda em frente a ele e fica ali contemplando. Isso daí já pode configurar um estupro, mesmo que não haja contato físico. Então, nesse caso, foi necessário sim reavaliar essas provas, já que o juiz partiu de uma premissa errada, de que não havendo conjunção carnal, não havia que se falar em estupro. Portanto, nesse caso aqui, se afastou a possibilidade de não se conhecer do recurso em virtude da súmula 7. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: o reconhecimento da manifesta contrariedade entre o veredito condenatório e as provas dos autos gera a cassação da sentença e submissão dos réus a novo júri, mas não sua absolvição imediata pelos juízes togados, na forma do 593, parágrafo 3º do CPP. E aí, gente, aqui de fato é letra da lei. Letra da lei, está lá no artigo 593, parágrafo 3º. Vamos lá. 593, cabe apelação no prazo de 5 dias. Inciso 3, das decisões do júri quando, d, for a decisão dos jurados,
manifestamente contrária às provas dos autos. E aí, parágrafo 3º, se a apelação se fundar no número 3D deste artigo, o tribunal adquém se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Então, aqui, na verdade, se está contemplando o princípio da soberania dos vereditos, no sentido em que não se permite que o juiz togado passe por cima completamente do juiz do tribunal do júri. Então, caso se perceba que há ali uma prova manifestamente contrária, ou melhor, uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, até se pode anular, mas se anula e se manda julgar de novo. Devolve para o júri e é o júri quem vai julgar novamente. Não se pode já ali absolver. Mas, professor, tá muito na cara que ele é inocente. Mas, gente, soberania dos vereditos. Tá muito na cara, mas quem julga não é o juiz togado. Quem julga é o juiz do tribunal do júri. Então, vai voltar para lá e ele que vai julgar. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: há excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial quando, a despeito do investigado se encontrar solto e de não sofrer efeito de qualquer medida restritiva, a investigação perdura por longo período e não se resta demonstrada a complexidade apta a afastar o constrangimento ilegal. Então, lá no artigo 10 do CPP, nós temos prazos para a conclusão do inquérito policial. Esses prazos são de 10 dias quando o indiciado está preso e 30 dias quando o indiciado está solto. E aí, gente, existem prazos diferentes, né? Crime hediondo, lei de drogas, e aí a gente pode depois olhar cada uma dessas leis e verificar que existem prazos diferentes. Mas aqui estamos na regra do CPP, indiciado preso 10 dias, indiciado solto 30 dias. Qual é a questão? A questão é que tanto uma boa parte da jurisprudência quanto a doutrina é muito forte no sentido de dizer que esse prazo de 10 dias do indiciado preso é um prazo próprio, mas o prazo de 30 dias do indiciado solto é um prazo impróprio. Igualzinho o prazo do juiz para julgar. Então se diz, por exemplo, o juiz em tantos dias tem que proferir sentença. E aí muitas vezes o juiz passa anos, não passa dias. E aí tem alguma sanção para o juiz? Não, não tem, porque é um prazo impróprio, é um prazo que está ali de enfeite. A verdade é essa. Não tem uma grande relevância nesse prazo, não vai trazer nenhuma sanção ao juiz, por exemplo, que não julgar dentro daquele prazo. Não vai haver uma sanção ao delegado de polícia que não terminar o inquérito nesse prazo aqui de 30 dias. O problema é que existem casos em que se perde o controle disso. Então, aqui nesse caso concreto, por exemplo, o inquérito foi instaurado no ano de 2013 e a atividade investigativa chegou a ficar paralisada por 4 anos e já estava há 9 anos o inquérito. E aí se pediu o trancamento desse inquérito exatamente por excesso de prazo. Mas a defesa foi no sentido de dizer que não, é um prazo impróprio, não há nenhuma medida cautelar aplicada, então ele não está sofrendo em nada, tem só o processo. Não existe excesso de prazo, prazo impróprio. Isso faz sentido, gente? É assim mesmo que funciona? Quer dizer que a pessoa tem uma ação penal contra ela, uma situação que estigmatiza. Isso daí não tem nenhum problema, pode ficar indefinidamente 9 anos, um inquérito sem complexidade às vezes. Não, né? Vamos ter senso do ridículo também. Não é assim que funciona. De fato, aqui há um excesso de prazo. Para existir excesso de prazo, não necessita a pessoa estar presa, não necessita a pessoa responder cautelar. Agora sim, o que não se pode dizer é que passou 30 dias tem excesso de prazo nesse caso, porque, como eu disse, é um prazo impróprio. Mais de 30 dias para 9 anos tem uma diferençazinha aí. Então, de fato, nesse caso, prevaleceu que houve sim excesso de prazo, e a tese aqui é muito no sentido de que, mesmo no caso do réu solto, ou do investigado solto, melhor dizendo aqui nesse caso concreto, mesmo no caso do investigado solto, que não tem contra ele nenhuma medida cautelar, é sim possível que exista um excesso de prazo. E o último julgado do dia, inserido na Lei 12.850,
Lei da Organização Criminosa destaca da seguinte forma: pessoa jurídica não possui capacidade para celebrar acordo de colaboração premiada previsto na Lei nº 12.850. Gente, o acordo de colaboração premiada, inclusive, quem quiser ouvir, temos vários podcasts sobre o assunto, porque saíram, acho que 5 edições do Jurisprudência em Tese sobre o tema. Então, quem quiser saber tudo sobre colaboração premiada, sobre a diferença de colaboração premiada e delação premiada, enfim, tudo está lá disponível gratuitamente aqui no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube. Mas eu vou destacar aqui só algumas características que serão fundamentais. O acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual, personalíssimo, e ele é um meio para obtenção de prova. Ele não é uma prova, é um meio para obtenção de prova. Mas foca aqui no personalíssimo. Temos, gente, que as empresas, elas até podem ser penalmente responsabilizadas dentro do sistema jurídico brasileiro. Melhor dizendo, no sistema jurídico criminal brasileiro. Mas em uma situação bem específica, né, que é na Lei de Crimes Ambientais. E aí nós temos duas situações que eu vou trazer aqui, que eu já adianto que nenhuma das duas é possível. Imagina o acordo de colaboração premiada da empresa para ela mesma se beneficiar em relação a um crime ambiental. Se beneficiar em relação a um processo, ou melhor, que ela responde por um crime ambiental. É possível? Gente, se entende que não. Não é possível. Só o réu pessoa física. Então, pessoa jurídica não será possível. E temos aqui uma outra situação. Em relação à empresa fazer o acordo de colaboração premiada para beneficiar seus executivos, por exemplo, funcionários, enfim, sócios. É possível? Aí menos ainda, né, gente? Se nem no primeiro caso se aceita, imagina nesse segundo. Por quê? Porque é um negócio jurídico personalíssimo. Personalíssimo. Não é possível fazer um acordo em detrimento, em benefício de outra pessoa. Então não é possível. E, gente, o que a empresa pode fazer? A empresa pode fazer acordo de leniência. Só que o acordo de leniência, ele não vai estar aqui na esfera penal. Ele vai estar nas esferas civil e administrativa. Que, vamos falar a verdade, né? É onde a responsabilidade da empresa deve estar. A responsabilidade da empresa nem deveria estar aqui no âmbito penal, que não traz grandes vantagens à tutela do meio ambiente. Pelo contrário, é algo que penso eu que vai de encontro ao interesse do meio ambiente, trazer essa responsabilização da empresa para a esfera penal. Melhor seria âmbito administrativo e civil. Até porque não há grandes diferenças quando se fala nas sanções a serem aplicadas, já que você não tem como prender uma empresa, porque a empresa não existe como um corpo. E em termos de processamento, o processo na esfera civil e administrativa tende a ser mais fluido do que na esfera penal. Então, na verdade, não se traz aí nenhuma vantagem, nenhuma grande vantagem trazer para a esfera penal a possibilidade de punição da pessoa jurídica, que foi o que fez a Lei de Crimes Ambientais. Mas, gente, então, só para que fique claro, pessoa jurídica pode fazer acordo de colaboração premiada? Não. E, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Fica aquele convite de sempre para você que ainda não nos conhece, que ainda não faz parte do nosso clube, não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai ter acesso a todos os nossos planos de leitura, todos os materiais, o material que é atualizado toda semana por esses informativos aqui, um material que vai te dar um estudo completo de lei seca e jurisprudência, vai organizar teus estudos, vai te trazer uma dinâmica e com certeza vai favorecer aí a tua aprovação. Então te aguardo no nosso próximo podcast e te aguardo também no nosso Clube da Lei. Até a próxima, um grande abraço.